O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Olá amigos, tudo bem? Estamos retornando com o nosso programa Expressão Universitária e nessa semana para falar de um assunto novo e importante, que é o engajamento da URI num projeto estadual que visa alavancar a competitividade da indústria gaúcha. Vocês já vão entender do que se trata isso aí. Bom, e isso está ocorrendo com a participação dos professores Jesse Carvalho Brum, que coordena o curso de Engenharia de Produção do nosso campus, e o professor Cássio Baratieri, que coordena o curso de Engenharia Elétrica. Bem-vindos, professor Cássio, professora Jesse. É importante contar com a presença de vocês, porque afinal de contas é mais um marco que a universidade está plantando aí a nível estadual. Que bom estarmos presentes também, contribuímos para o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul. Em primeiro lugar, o que é a indústria 4.0, professor Cássio? E que vocês vão integrar essa rede RS Indústria 4.0. Para nós é importante isso aí, mas primeiro, para que a gente tenha uma noção, acho que é importante que o nosso telespectador tenha uma noção do que é isso, afinal de contas. Certo, Ademar. Assim, a indústria 4.0 é um termo que nasceu lá na Alemanha em 2011. É algo que está se difundindo muito ao redor do mundo inteiro. O cenário industrial tem se adaptado, só que existem muitos mitos, né, sobre esse novo contexto. De uma maneira bem objetiva e simples, nós podemos falar que a indústria 4.0 agrega novas tecnologias, principalmente na questão de conectividade. Então, antes nós já tínhamos a indústria 3.0 voltada para uma automação, onde as informações já eram, os processos já eram automatizados. E aí com novas tecnologias, a internet, a computação nas nuvens, começou a agregar essa possibilidade de inserir a indústria 4.0. Dentro da indústria 4.0, a gente fala muito da internet das coisas, que hoje a gente vive isso diariamente, né? Nossos equipamentos são todos conectados. A inteligência artificial também, que nós temos hoje também nos nossos smartphones, temos nas nossas residências, elas já estão indo para dentro das indústrias para auxiliar também na tomada de decisão e também na própria gestão dos processos. E também os chamados sistemas cyberfísicos, né? Onde você combina a parte real com parte virtual, a virtualização dos processos. Então a gente pensa, bom, isso aí é ficção científica, né? Não, é uma realidade que nós estamos vivendo, é uma tecnologia presente e nós temos que estar presentes nessa mudança, fazer parte e não apenas absorver essa circunstância. Perfeito, professor. Bom, a professora Jesse, que lidera o grupo 7 de uma série de outros grupos que fazem parte da rede RS Indústria 4.0, pode nos falar aí, professora, como é que surgiu em primeiro lugar essa entrada da URI Erechim nesse projeto todo, nesse processo, e o que isso significa para a universidade, para vocês como pesquisadores e professores? Bom, Ademar, primeiro é uma satisfação estar aqui com vocês, compartilhando, né, desse assunto que é tão pertinente para a nossa cidade, para a nossa região. A rede RS Indústria 4.0 é uma rede, de fato, um grupo, uma governança que agrega diversas instituições do estado do Rio Grande do Sul com o intento de promover
né, alavancar a indústria 4.0 no nosso estado. Então, hoje essa governança é formada por um vasto grupo de universidades, né, públicas e privadas. No caso, né, a URI integra este grupo de governança, que tem instituições governamentais envolvidas também, né, órgãos de fomento, empresas âncora que se destacam na questão já da indústria 4.0 ou que estão iniciando essa caminhada. Hoje integram essa governança mais de 40, então, organizações, né? E essas organizações estão dentro dessa governança atuando em diversas frentes de trabalho, né? Que nós denominamos, então, esses grupos de trabalho. Atualmente são 8 grupos de trabalho, cada grupo formado por uma liderança e voluntários, né, representantes dessas organizações que se empenham, então, em promover, difundir, né, alavancar essa temática. Nós da URI estamos sempre desenvolvendo projetos, ações, falas a respeito do tema e, em função, né, deste nosso envolvimento, em contato com o professor Néstor Ayala, que é o atual coordenador da rede, que é professor da URGS Campus Litoral, surgiu essa oportunidade de integrarmos e representarmos o interior do estado e principalmente a região norte, né, do Alto Uruguai, porque até então essa governança estava bastante focada na região metropolitana, né, litoral e serra do estado, e eles têm como objetivo agregar todas, né, as regiões. Então, essa oportunidade chegou até a URI para levar também o conhecimento que nós desenvolvemos aqui, né, a nossa experiência nessa área e poder, né, nos desenvolver e aprender mais com eles. Dentro, né, desses grupos de trabalho, como eu comentei, existem eventos, desenvolvimento de tecnologia, fomentar cadeia de suprimentos, né, fornecedores de tecnologias para a indústria 4.0. Nós realizamos um diagnóstico de maturidade, né, em relação à indústria 4.0. Então, qualquer empresa que tenha um interesse em saber, né, em que nível se encontra hoje, é possível acessar o site da rede e realizar esse diagnóstico online. Lá também nós disponibilizamos vários cases, oportunidades de palestras, né, contatos com fornecedores de tecnologias para a indústria 4.0. E o GT7, né, o nosso grupo de trabalho 7, da qual eu lidero e o professor Cássio, assim como outros representantes fazem parte, né? Somos responsáveis, então, por criar conexão e aproximação destes órgãos que estão no entorno dessa rede, né, que não estão dentro da governança, mas que têm muito a contribuir com a sua expertise, trazer demandas, colocar desafios, né? Então, o nosso GT, ele é um espaço de aproximação e conversa com essas organizações, empresas, órgãos públicos, né, e afins, para que a gente escute essas organizações e traga insights para novas ações, para reestruturar, inclusive, a rede como um todo, né, as ações dos outros grupos de trabalho. Então, eu fico muito orgulhosa desse trabalho, que é um trabalho onde o protagonismo, né, está na mão de quem faz, de quem demanda, né, de quem está lá na ponta, em contato direto com essas mudanças, trazendo, né, essas informações para dentro da nossa rede. O GT7 hoje é formado pelo professor Cássio, né, aqui da URI Erechim. Nós temos representantes do Instituto Federal de Canoas, o pessoal do Inova RS, que está linkado diretamente com a Secretaria de Inovação do Estado, né? Como eu comentei antes, nós temos SEBRAE, ABMAC, diversas associações também envolvidas. E isso, né, essa entrada na rede foi fruto de um trabalho que nós na URI, ao longo dos anos, né, viemos desenvolvendo aí de várias formas, junto inclusive com as indústrias da região, Ademar. Que bom.
Professor Cássio, eu sei que até nós estávamos conversando aí antes da nossa gravação, de que a URI está levando conhecimentos importantes para os demais grupos. Mas é importante essa troca de conhecimento. E um outro aspecto importante também, não se desenvolve conhecimento sem o envolvimento das universidades. Então eu acho que por isso a participação de vocês e de outras universidades em todos esses grupos. Mas é importante dizer que nós também fazemos parte do solo gaúcho, né? Então, e a realidade, o interesse de todos realmente é que a nossa região, como as demais, se desenvolva também. Exatamente. Um dos objetivos dessa governança é justamente desmistificar esse contexto da indústria 4.0. Estamos do interior, não tem conhecimento, né? Houve até uma fala, muitas vezes, que citou o seguinte, que o Estado já contém várias empresas que fornecem material para a indústria 4.0. Só que os empresários, muitas vezes, vão para São Paulo buscar, enquanto que os empresários de São Paulo vêm até o Rio Grande do Sul buscar tecnologia. Né? Então, essa governança é para interligar os pontos, fazer as conexões. E agora falando um pouquinho da URI, né, o nosso contexto aqui. As engenharias, nós reestruturamos as engenharias, né, com as novas DCLs. O engenheiro tem que se adequar para esse novo mundo, né? E dentro até da nossa proposta de graduação ativa, nós já estamos inserindo dentro do currículo muito dessas novidades, desse contexto, internet das coisas, indústria 4.0, carros elétricos, sociedade 5.0. Então a gente já está inserido. E também nós temos o programa URI Indústrias, no qual a gente também, ali dentro, faz projetos que a gente começa a plantar aquela sementinha da indústria 4.0. Nós sabemos que vai fazer um investimento muito alto para sair do nível de maturidade muito baixo para muito alto, o investimento é muito grande. Mas dá para fazer um passo após o outro. E nós começamos, dentro desses primeiros passos, o processo de digitalização, o processo de aquisição de informações. Então a gente já tem empresas também que trabalham nesse sentido. E nós temos como fornecer esse tipo de parceria, né? E como é uma outra curiosidade, uma outra indagação que eu faço nesse momento, esse conhecimento, esse estudo, né, esse envolvimento, ele por enquanto está se dando apenas a nível com vocês professores, mas em algum momento os alunos serão chamados para isso ou já estão sendo chamados? Então, dentro da rede, Ademar, nós temos um grupo de trabalho específico que trata da formação do profissional para que ele possa desenvolver essa temática dentro das empresas. Porque hoje a empresa está lá na ponta, demandando por tecnologias, por parceiros, por conhecimento, mas também por profissionais capacitados para atender, né, e saber lidar com essa tecnologia, esses novos processos. Então, existe sim dentro da governança, né, uma iniciativa que trata da formação, né, principalmente nas áreas das engenharias, para preparar este aluno, né, para esse novo mercado. Claro, aqui ainda, né, como o professor Cássio colocou, nós temos algumas iniciativas, mas é algo novo que está sendo inserido e a gente quer fortalecer isso cada vez mais, envolvendo sim, né, os nossos estudantes durante a graduação, em projetos de pesquisa, em projetos de extensão, que vão agregando, né, este conhecimento a ele e que ele possa de fato trazer resultado para essas empresas. Então, a rede ela está diretamente conectada, né, com essa demanda de novos profissionais e também está muito conectada com a ideia da formação de novos negócios, como startups, que nascem, em geral, né, nos jovens, né, de intentos de jovens, não limitado a isso, mas dentro da universidade a gente proporciona um ambiente que é propício, né, ao surgimento de startups. Então, a rede, sim, trabalha na agregação também desse público, né? É importante salientar que a rede em si não fornece serviços para as organizações, né? Nós não somos uma empresa. Nós somos, de fato, né, uma rede, um grupo, né, uma governança de organizações, né, mais que pessoas, organizações,
que querem alavancar a temática, conectando os pontos, né, como o professor Cássio mencionou. Então, sem dúvida, o ponto do jovem em formação está dentro, né, da rede. Porque eu acho que eu me coloco aqui como sendo um acadêmico das engenharias também. O desejo é aprender e fazer o seu próprio negócio, desenvolver o seu próprio negócio também. Mas para isso precisa preparação, muita informação. E às vezes durante a academia a gente não percebe de todas as possibilidades que se abrem mundo afora. E o professor Cássio falava anteriormente também que durante a academia, durante a graduação, muitas vezes as pessoas não percebem. Mas no final do curso e concluído o curso, vê que o mundo está aberto para muitas possibilidades. E aí é que desperta o desejo realmente, né? E vocês ficam pendurados, digamos assim, com os alunos, porque eles ficam ávidos para buscar o conhecimento, informação, orientação principalmente. Exatamente, Ademar. Essa é uma área que está em ascensão. Então, nos próximos anos, aqui na nossa região vai surgir várias lacunas que deverão ser preenchidas. Então, cabe agora o pessoal, os alunos, os diplomados, né, começarem a pensar um pouquinho diferente, ver esses potenciais de se inserir no mercado, né. É um processo natural, já está ocorrendo em vários lugares do Brasil e do mundo, e a governança ela vem para clarificar essa situação, né. Então tem muita informação interessante, né, sobre o que é, como fazer, os fornecedores. Ali vai estar as informações. E também tem os treinamentos, que está sendo os webinars. Então, essa governança, ela acabou expandindo, né? A professora Jess depois pode falar com mais propriedade, mas ela nasceu apenas um grupo e agora já está se difundindo em todo o estado. E nós aqui no Norte, a nossa ideia também é colaborar junto, né, com as nossas experiências que nós estamos tendo aqui, com o nosso perfil de facilidades e dificuldades que nós estamos presenciando, né, no dia a dia, trazer isso para a rede e também dialogar, né, ver como que a gente pode contribuir. Professora Jessie, eu acredito que a senhora vai falar sobre isso, mas até que ponto a pandemia ajudou ou prejudicou nesse sentido, já que a tecnologia nunca fluiu tão fortemente como nesse momento, né? E a própria universidade teve que se reinventar em poucos dias, né? Em poucos anos, em poucos dias teve que se reinventar. Então, até que ponto isso ajudou? Porque esse grupo não existe agora, não começou agora, essa governança. Então, durante esse período, já estamos aí 1 ano e meio mais, isso ajudou? Claro que as coisas estão clareando, de repente a gente volta para os encontros presenciais, mas o que aconteceu nesse período aí que se possa destacar nesse momento? Então, Ademar, antes da pandemia, né, essas ações que a gente promove hoje em rede, elas aconteciam de forma pulverizada. Então, nós tínhamos todas essas organizações trabalhando a temática dentro do Estado, mas de uma forma individual. Algumas parcerias eram formadas aqui ou ali, né? Inclusive nós promovemos alguns eventos em que estes integrantes da rede também se fizeram presentes no passado, mas com a pandemia a gente sentiu a necessidade de se aproximar e utilizar desses recursos, né, da tecnologia que a gente tanto defende, né, e quer fomentar, para unir esforços, né, e dar força, de fato, a esse tema. Então, esse desenho de governança e a rede, como ela funciona hoje, ela aconteceu durante a pandemia, né? Por mais inusitado que isso possa acontecer, né? Isso ajudou, então. Essa reunião de fato em rede aconteceu em função da pandemia. Facilitado, obviamente, por todas as tecnologias aí, né, de comunicação. E este ano, de fato, foi oficializado, né, o lançamento. Nós lançamos o site, né, com várias informações e conhecimento sendo difundido lá.
E isso só pôde acontecer, né, tanto a nossa adaptação enquanto URI, né, professores da URI, quanto desses demais profissionais, só pôde acontecer em função da qualificação que apresenta, né, todo o nosso corpo docente, funcionários de todas essas organizações, né, não só aqui, e da vontade de realmente querer fazer. Ademar, eu acho que a pandemia trouxe aí, né, muitos prejuízos em diversas áreas, mas nesse intento, né, foi algo positivo, porque fez a gente, de fato, colocar a mão na massa, né, ir atrás do que era necessário, que era comunicar-se, né, entre si e criar toda essa rede, né. Então, tanto a rede se beneficiou disso, quanto a URI só foi capaz de se reinventar enquanto estrutura, enquanto estrutura de formação, né? A questão de matrizes curriculares, as nossas práticas que sempre foram muito próximas da indústria, e mesmo durante a pandemia os projetos se mantiveram em andamento, as equipes com os alunos, né, em pesquisa, em extensão, claro que tiveram que ser adaptados, mas continuaram acontecendo em função desses dois aspectos: qualificação do pessoal e vontade de fazer. Que bom. Vocês devem enfrentar desafios e são desafiados, falando de forma redundante, pelas empresas que buscam soluções. Então, eu acho que o primeiro, assim como nós, quando ficamos doentes, vamos ao médico, o empresário, quando sente uma dificuldade, o primeiro lugar que ele vai é na universidade. Tem uma solução para esse problema para mim? Então, eu acho que a universidade, em todos esses anos de engenharia, se dá para dizer assim, sempre se esforçou, né, e se dedicou para oferecer soluções, porque a partir disso também começa a ver o desenvolvimento. É assim que começa o desenvolvimento. As pessoas, as organizações crescem, assim como nós, como universidade, crescemos, sendo desafiados. Estou certo, professor? Está certo, Ademar. Um desafio muito grande, né? Só que a gente entende que o mercado também muda. Se nós pensávamos, quando a gente começou a trabalhar com o conceito aqui na URI, os empresários chegavam, tá, e como é que a gente vai fazer? Há 2 anos, 3 anos atrás não existia tecnologia, nós tínhamos que desenvolver. Agora não, agora o mercado já tem as soluções. O nosso mercado regional, aqui no Rio Grande do Sul, já tem essas soluções. Então agora basta nós pegarmos essa tecnologia e adaptar à realidade que o empresário necessita. Antigamente não, nós tínhamos que produzir ela aqui dentro. Então, pode ser produzida ainda? Pode, deve. Os alunos também têm que ter essas competências. Mas hoje em dia não, tem que saber especificar, saber escolher quais tecnologias mais adequadas. Estão surgindo muitas normas, o Brasil está se preparando para essa situação, pois como são várias tecnologias, existem várias empresas trabalhando, tem que seguir normas. Então, também está correndo esse movimento nacional e com certeza a rede também já está bem, vamos dizer, alinhada com essa nova realidade, né? E em que momento o governo do Estado, estamos falando em rede do Rio Grande do Sul, em que momento ou de que forma o governo do Estado está auxiliando nisso? Porque sem apoio governamental também, aliás, o apoio governamental também é importante para que haja esse desenvolvimento. Sem dúvida. Dentro, então, né, da estrutura governamental existe a Secretaria de Inovação, que é onde ficam alocados, né, essas ações que envolvem inovação e tecnologia. E essa secretaria ela tem trabalhado com um programa que se chama Inova RS, né? Esse programa atende o Estado em regiões, né? Então, nós fazemos parte da região Produção e Norte, aqui em Erechim, e dentro deste programa do Inova são realizados diversas formações, são lançados editais de fomento, né, para que sejam apresentadas propostas de projeto para desenvolver especificamente cada região,
né? Então, por exemplo, aqui na nossa região produção e norte, nós temos um viés de atuação focado no agronegócio e na saúde, né? Então, cada região passou por um processo de mapeamento das suas potencialidades, né, e direcionadores, para que no momento de apresentar e desenvolver projetos, né, essas instituições elas sejam envolvidas. Então, nós temos inclusive editais abertos nesse momento que visa, né, essa parceria universidade-empresa, para de fato trazer tecnologia, novos métodos, né, novas formas de desenvolver dentro dessas temáticas, né, regionais. Então, o governo ele entra com apoio, com pessoal, com conhecimento e verba, inclusive, né, para alavancar essas ações que a gente se propõe a atender. Perfeito. Não sei se o professor Cássio tem alguma coisa para concluir, senão eu encerro por aqui. Ok? Quero agradecer e cumprimentá-los, principalmente, por aceitar esse desafio, porque, afinal de contas, não é fácil entrar num desafio desse tamanho aí, para que haja uma contribuição para o desenvolvimento do Estado. Mas acredito que vocês têm ideias importantes, interessantes, que irão certamente contribuir para essa governança que trará certamente um ganho expressivo para o desenvolvimento gaúcho. Então, muito obrigado pela sua presença, professora Jessie. Obrigado igualmente, professor Cássio, pela presença aqui no programa de hoje. E a você aí de casa que semanalmente nos prestigia, mais uma vez o nosso abraço e o nosso até a semana que vem. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas.